A parte 2 da Guerra dos Consoles? Simbora. Em 1999, a Sony anunciou o PlayStation 2, o tão aguardado sucessor do console de maior sucesso da história. E mais, o PlayStation 2 seria o centro de entretenimento da sua casa. Nele você poderia jogar videogames, ouvir música, assistir filmes. Perfeito. Ele substituiria o rádio, o leitor de DVD e talvez até o computador. Já fazia um tempo que a Microsoft queria entrar no mercado de videogames, mais especificamente o próprio Bill Gates. Ele queria usar toda a proficiência da Microsoft com programação e a presença de mercado já estabelecida pela Sony e fazer o maior videogame de todos os tempos. E daí, a Sony mandou o Bill Gates pro inferno. Inclusive, reza a lenda que o Bill Gates saiu da reunião puto, gritando e no geral, assim, bem feliz com a vida. Aliás, a vontade da Microsoft de entrar no mercado era tão grande que eles tentaram até comprar uma outra empresa aí, uma tal de Nintendo. Da mesma forma, uma reunião foi marcada e depois de uma gostosa gargalhada ouvindo a proposta da Microsoft, a Nintendo convidou eles respeitosamente a se retirar. Isso fez a Microsoft ficar em choque, juntar 4 engenheiros que eram do time de DirectX e falar: "Ih, tomate no teu Sony e Nintendo", fazendo um console que competiria com o PS2, sendo feito basicamente como um mini PC, rodando versões de Windows e DirectX que facilitava o desenvolvimento de jogos para Xbox One, que na verdade não é é o original, porque o 1 é o terceiro. Foi aí que o Xbox Verdade. começou a fazer questão de se tornar a empresa com os piores nomes de console da face da Terra. No meio de alguns testes, vários nomes Mano, longe de mim querer perder tempo com guerra de console. Mas, caralho, a Microsoft nunca acerta em nome de console. Mano. O primeiro Xbox, beleza, Xbox, legal. Aí, por que não fazer Xbox 2? Perfeito. 3, 4. Mano, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series... Pô, caralho! Faz 1, 2, 3, 4. Xbox One XS. Tá ligado? Mano, ninguém tá entendendo nada, ninguém lembra mais. nomes foram sugeridos, como DirectX Box e Windows Entertainment Project. Mas no final das contas, o que se provou mais popular foi o nome que estava sendo usado como placeholder, o Xbox. O que nem é um nome tão ruim assim, né? É um bom Ainda nome. bem que eles se mantiveram com bons nomes com o passar dos anos. Na primeira parte dessa série a gente falou sobre a importância da competição entre os consoles na forma de jogos exclusivos, algo que parece estar chegando ao fim, mas talvez esse seja o menor dos nossos problemas. Com empresas focando cada vez mais em serviços e com a tecnologia de streaming avançando mais a cada dia, é possível, talvez provável, que os consoles se tornem obsoletos. Verdade. O primeiro PlayStation destruiu a competição graças, em grande parte, ao CD que tornava a distribuição dos jogos um negócio muito menos arriscado. E talvez, por videogames ainda serem uma mídia relativamente nova, talvez pela sua força ainda singela no ocidente, ou mesmo pela presença ainda colossal da Nintendo no mercado de videogames, a Sony ainda não se sentia confiante com o sucessor do PlayStation. Onde muitos viam um sucesso certo, a Sony via uma possível chance de flopar e começou a tomar decisões de antemão para evitar isso. Já que eles não tinham jogos first party, foram ainda mais de cabeça em busca de exclusivos de empresas third party, tendo o jogo mais vendido de 2001 como um exclusivo temporário de PlayStation, que só foi desbancado em 2002 porque lançaram uma sequência dele. Esse jogo era simplesmente o GTA 3. Uma coisa engraçada que rolou foi que ele foi exclusivo do PlayStation porque a Microsoft foi burra. Os executivos que analisavam os projetos duvidaram dessa pequena publisher de conseguir fazer a transição do 2D pro 3D, então recusaram. Agora, para que seu console seja lucrativo, você precisa desses grandes jogos third party. Quando você vai na Americanas e compra um novíssimo PlayStation, o seu dinheiro vai das suas mãos para as mãos do caixa para... bom, essa é a pergunta. Mano, louco que lojas americanas daqui a, tipo, 10 anos vai ser uma lenda antiga. Tipo, lembra das lojas americanas? Né? Mas teoricamente para Americanas e finalmente para Sony. A Sony, então, calcula o valor que você pagou no PlayStation menos o custo de produzir aquele PlayStation e quase sempre acaba com um número negativo. Consoles não lucram, consoles dão prejuízo. É com aquela infame taxa de 30% em cima de todo jogo, expansão e pacotes de moedas vendidos dentro do console que empresas como a Sony e a Microsoft lucram no longo prazo. O valor para produzir o PlayStation 2 era maior do que eles podiam vender por um preço competitivo e a conta é simples assim. Se custa mais caro para produzir do que você consegue cobrar para vender, dá ruim. A diferença de valor tende a se estabilizar com o passar do tempo, com peças barateando e o processo de produção ficando mais otimizado. Tanto que as versões Slim se tornaram padrão da indústria. Mas durante os seus 5, 6 anos de existência, o PlayStation 2 deu um prejuízo de 3 bilhões de dólares para a Sony como a parte de hardware. A venda de software vulgo joguinhos vinha para balancear essa conta no final do dia. Mas puta
pariu. 3 bilhões de prejuízo? O mundo sem consoles parece, né, cada vez menos absurdo. Mas não foi só ali que rolou tamanho prejuízo. É basicamente como a indústria funciona. A Microsoft afirmou que nunca lucrou com a venda de consoles e que perderam $1 bilhão com a geração do Xbox 360. E a Sony só com o PS3 perdeu os tais 3 bilhões que já tinham perdido no PS2, mas agora em 1/3 do tempo, em 2 anos. Agora, essa fórmula é mágica não só porque ela perde rios de dinheiro para ainda assim render um oceano no final das contas, mas porque ela dá dinheiro e resulta em jogos melhores que o resto. São com exclusivos bons que você vende console e lucra com aqueles 30%. Como eu explico no meu vídeo no Gamer, essa é a segunda propaganda que eu faço para esse mesmo vídeo. Tá flopado? É isso? Tá passando fome, Ih. Fuji? Essa é a segunda propaganda que eu faço para esse mesmo vídeo. Finalmente o Pompano tá começando a se pagar. Assim como os consoles, tá tudo conectado. O ponto é que se a gente perder os consoles, a gente perde também a desculpa para fazer jogos grandes e bons. Por outro lado, no mundo sem consoles, se as empresas não produzem mais exclusivos de qualidade para vender a sua máquina de jogar videogame, as empresas que desenvolvem esses jogos precisam lucrar de outra maneira. E não tem uma maneira que se provou mais eficiente do que os famigerados jogos como serviço. Um modelo onde a empresa investe a longo prazo em um único produto ao invés de fazer vários. Se encaixa perfeitamente com a mentalidade de lucrar mais sem gastar tanto dinheiro. E tudo isso nos leva para o mundo atual, onde todas as empresas procuram o seu novo jogo como serviço, a sua galinha dos ovos de ouro. O problema disso é que enquanto as empresas não acham cada um o seu jogo como serviço, todas as franquias se tornam possíveis testes. Todo jogo está sendo transformado num jogo como serviço. Terrível, terrível. Esse é o... Mano, jogos como serviço são há muito tempo já, há sei lá, uns 20 anos, que já estão infestando. 20 acho que talvez demais, uns 15 anos. Que eles são tipo a corrupção da indústria dos videogames que vai se espalhando cada vez mais. Serviço, porque não é todo mundo que já achou a sua galinha. Peraí. Pedágio. Entra no vídeo, só entrar no vídeo e deixar um likezinho, se inscrever, só entrar no link e a gente continua assistindo, por favor. Simbora. Essa conta dos consoles funciona. Ou pelo menos funcionaria se a gente não tivesse esquecido de uma variável muito importante. 95% dos jogadores do PS2 pirateavam. Justo. No Oriente Médio. Mas a pirataria ainda era um problema no mundo inteiro. No Brasilzão, de cada 10 jogos vendidos, 9 eram jogos piratas. Já nos Estados Unidos, em uma pesquisa feita, 21% dos jogadores de Xbox e PlayStation 2 jogavam jogos piratas, mas 73% desses jogadores comprariam o jogo se a versão pirata não saísse dentro de um mês do seu lançamento. E assim, pirataria é algo negativo, certo? Faz muito mal para a empresa, para quem desenvolve. Apesar de ser muito gostosinho, tem um lado positivo. Apesar de nós não termos exatamente como afirmar que esse seja o caso, a pirataria pode ter sido um grande fator no que definiu o sucesso ou o fracasso de alguns consoles. A Nintendo venceu a guerra contra a pirataria com o GameCube. O console usava uma mídia que dificultava a reprodução por meios ilícitos e a maneira mais fácil de você garantir que o seu joguinho ia funcionar era comprando o original. Enquanto isso, o PlayStation 2 vendia jogos em bacias na feirinha. Você metia a mão lá dentro dela, puxava 15 CDs diferentes, pagava R$20 e seguia sua vida tendo joguinhos infinitos pra jogar. E assim, eu te dou uma chance pra adivinhar qual que foi o console mais popular dessa época. Ou melhor, qual que é o console mais popular do mundo? E talvez seja graças à pirataria que algumas empresas cresceram tanto. No Brasil, por exemplo, para o povo que não é gamer, a palavra PlayStation e Play substitui tranquilamente a palavra videogame. E aí, bora jogar um Play? Você tem Play? Além de que várias franquias de jogos... Por que ficou nesse tom meio sexual? Foi bem... E aí? Você joga Play? Você tá paquerando as pessoas? Você joga Play? Além de que várias franquias de jogos são tão adoradas hoje em dia, porque a própria pirataria permitiu pessoas que não tinham condições de comprar jogos originais as jogassem. Nunca saberemos, mas talvez a franquia God of War não seria tão grande se a pirataria do PlayStation 2 não tivesse existido. A Sony destruiu pela segunda vez consecutiva a sua competição com o PlayStation 2. Enquanto isso, o primeiro Xbox acabou dando um grande prejuízo final para a Microsoft. Foi a sua primeira tentativa de entrar no mundo dos consoles, então o fracasso não veio como uma surpresa tão grande. Mano, o bizarro é que aqui no Brasil eu nunca conheci alguém, na época, né, que tinha um Xbox. Nunca vi. Eu não conheci ninguém que tinha um Xbox, mano. Todo mundo que eu conheci que tinha videogame ou tinha um Wii ou tinha um Play 2. E algumas decisões ruins, como recusar o que seria o maior jogo e franquia da geração, também não ajudou nem um pouco.
A Microsoft deveria ter seguido o exemplo O 360 era bem mais normal de ter, mas o Xbox original nunca conheci ninguém. da Sony, chutando a porta de entrada com inovações ao invés da estratégia mais segura e talvez tímida que ela acabou adotando. Apesar da performance bem abaixo do esperado com o Xbox original, o console não tinha sido um fracasso completo. Mas a Microsoft sabia que precisava fazer alguma coisa, de preferência, algo que os seus concorrentes ainda não tinham feito. A empresa percebeu que existia potencial no mercado de jogos indie e também no crescimento cada vez maior dos jogos online para console. O Xbox Live e o Live Arcade foram a aposta para a geração do 360, que é o Xbox 2, não é o 30º, 60º console, né? Entendeu a piada? O foco em jogar com a galera em serviços online de qualidade, junto ao destaque de pequenos jogos e jogos indie, achou um público carente que se voltou completamente do lado da Microsoft. E por um tempo, o mercado se solidificou assim. Quem queria jogar jogos indie ou queria uma experiência online jogando co-op com os amigos, ia pro Xbox, enquanto as experiências single player eram o trunfo do PlayStation. E foi nesse primeiro embate entre Sony e Microsoft que o mercado se moldou pro que a gente vê hoje em dia. Os jogos indie e mesmo jogos online em consoles só têm a força de hoje em dia pela iniciativa do Xbox, que só aconteceu pela competitividade com o PlayStation. Enquanto isso, as inovações da Sony, que só teve sucesso até ali, foram um pouco diferentes no PS3. Diferentes no sentido de serem ruins mesmo. A grande inovação do PS3 era o Six Axis. Como a gente definiu, como é que é o nome disso? Palíndromo. Você tá falando do quê? Giroscópio. Giroscópio. E é um palíndromo também. Você sabe o que é palíndromo? Sei. É que eu também... É Não arara. sei, Pasquale, explica aí pra nós. Eu não sei também. Um controle de movimento dentro do controle do console que não era nem muito bom e talvez justamente por isso também nunca foi muito bem aproveitado. É claro que a inovação mais importante Mano, eu foi nem lembrava que existia isso. na arquitetura Eu sei que existia, eu lembro de alguns jogos que usavam isso no Play 4, mas eu nem lembrava disso no Play 3. do seu processador, o infame processador Cell. Ele era super poderoso e tudo mais, Mas eu não tinha um Play 3 também. também tornava o PS3 o console mais caro da geração e dificultava o desenvolvimento e otimização de seus jogos. E essa parte é especulação, mas talvez a Sony tenha ido por esse caminho porque ela não sentia necessidade de conquistar o público. O PS3 saiu um ano depois do Xbox 360, rodava os jogos pior e era mais caro, mas tudo bem, é só você fazer hora extra. Agora, a Nintendo sempre teve nessa vibe de inovar. É portátil com tela 3D, que você via em 3D mesmo sem ser 3D. É a luva do poder que, sei lá, fazia o Miranha virar pó. E cara, chegaram até a fazer um VR em que tudo na Mano, a história desse VR é loucura. Foi, acho que o produto de tecnologia que mais fracassou mais rápido na história. As pessoas usavam isso e morriam. Não morriam, mas passava mal, perdia a visão. É loucura. a tela era vermelho. A Nintendo aproveitou para usar sua veia de inovação que sempre existiu para tentar ajudar ela a sair do fundo do poço, que o GameCube e o Nintendo 64 acabou colocando-a. Porque a inovação faz com que você consiga competir com as outras empresas, mesmo que você não consiga acompanhar elas em alguns aspectos. O Wii foi um exemplo disso. Trouxe uma inovação que deu muito certo, com os motion controllers, que, como facilitava os controles para quem não tinha familiaridade, trazia um público geral para o videogame. E nada é mais prova de que uma coisa deu certo do que quando ela é copiada por outras pessoas. Se vocês perceberem, os membros do Popano estão cada vez mais copiando o meu jeito único e irreverente de falar, por exemplo. Isso aí, a Microsoft trouxe o Kinect, onde você podia pedir leite quente, misto quente, sem sentir dor nos dentes. É isso aí que eu sei imitar o erro. Mas a Sony não ficou fora disso e trouxe o PlayStation Move, que era exatamente os controles do Wii. O caso do Wii provou que, quando você não tem como competir, a solução é criar as suas próprias regras. Um dia, os serviços de streaming vão proporcionar experiências tão boas quanto, Mas o PlayStation Move foi um fracasso também. Eu lembro que pouquíssima gente usava, né? se não melhores, que a do E tinha vários problemas. E o PlayStation Move é responsável por uma das maiores aberrações da história. Esse jogo não era de dança, tá? Era um jogo de Star Wars que tinha esse minigame de dança. Era bizarro. dos consoles. E aí vai ser a vez do PlayStation, Xbox e de todas as outras caixas morrer. Ou inventar um motivo para continuar existindo. No final da 7ª geração, uma coisa inédita aconteceu. Todo mundo foi bem. Muito bem. Essa foi uma geração sem perdedores. O Xbox se tornou o lugar para jogos multiplayer. A Sony mudou de estratégia e conseguiu salvar o PS3 com jogos exclusivos. E a Nintendo, que tinha passado tanto tempo presa aos velhos costumes, mudou a indústria inteira mais uma vez, pensando fora da caixa. Perfeito. E...
O Wii U também é outro que acho que 3 pessoas compraram ele no Brasil inteiro. Teve 2 jogos e aí a Nintendo falou, deixa quieto, na real. Essa treta, lembra dessa treta do vídeo do Thanks? Que eles anunciaram, o Xbox anunciou que você não ia poder emprestar mais mídia física e eles iam bloquear todos os jogos deles. E aí a Sony fez esse vídeo. É assim que você pode revender um jogo ou emprestar um jogo. E aí ele empresta. Tinha todo uma treta acontecendo nessa época, bons tempos. Aí, obviamente... e também tinha... Eles anunciaram que... Mano, esse mano aqui... Eu não lembro o nome dele, mas esse mano aqui... Cadê? Vou pegar. Esse mano. Ele deu a pior entrevista na história dos videogames. Eles anunciaram que o Xbox One... Calma, ele vai aparecer, ele vai aparecer, eu vou pausar. Aqui, esse cara. Eles anunciaram que o Xbox One ia ser sempre online. Pra usar o Xbox One, você ia ter que estar na internet. Você ia ter que estar conectado na internet. Não ia poder usar o Xbox sem internet. E as pessoas ficaram todas revoltadas. Falaram, porra, vai se fuder. Por quê? Por que eu não posso jogar um jogo single player sem internet? E aí ele foi dar uma entrevista com o Jeffrey Keighley. E aí o Jeff falou... o pessoal tá falando muito, né? Que não faz sentido você não poder jogar um jogo single player. O que você tem a dizer para as pessoas que estão meio revoltadas com isso? Eu falo, você quer o nome de um produto para quem quer jogar sem internet? Chama Xbox 360. E eles estavam no lançamento do Xbox One. Aí você fica, mano, que caralho, o cara lá tentou lacrar com o consumidor, velho. Aí todo mundo ficou, mano, que tá maluco? Que porra é essa? Deixa eu ver se eu acho aqui. É muito bom ver a reação do Jeffrey Keighley nessa entrevista. I think people are going to love it, and then they're going to understand what we're trying to create and how it links games and entertainment, the functionality of the box, some of the advantages that you get of A lacração no mundo dos games. a box that is designed to use an online state. So that, to me, is a future-proof choice, and I think people could have arguably gone the other way if we didn't do it, and fortunately we have a product for people who aren't able to get some form of connectivity. It's called Xbox 360. Right. So stick with Some form of connectivity. It's called who aren't able to get some form of connectivity. It's called Xbox 360. Mano, a cara dele... ok. Então, é pra ficar com 360 então? Não é pra comprar um novo? Right. So stick with 360. That's your message if you don't, like it? If you have zero access to the internet, that is Ele percebendo imediatamente a cagada que ele falou, tá ligado? Estamos lançando um produto novo! O pessoal tá reclamando que não dá pra usar sem internet. Você tá achando ruim, então fica com o antigo, então! Mano, que isso? Não, que... Caralho, como é que é? Device. I mean, seriously, when I read the blogs and thought about... Deu uma boa gaguejada. Ok, vamos voltar pro Play 2.